deste o amor, o teu amor. Nós aqui de novo, com a graça de Deus, vamos pedir ao nosso Pai que nos abençoe, Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abençoe e agradecer a nossa gratidão de estarmos aqui novamente para agradá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Com esses tempos tão difíceis, com tanta gente sofrendo, com tantos problemas, nós estamos no lugar certo, marcando o encontro com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com a sua, nos abençoando, Senhor. E Ave Maria, cheia de graça. Nossa mãezinha que nos acompanha e nos ajuda. Porque ela é auxílio dos cristãos. Nós vamos entrar, para adiantar, tem tanta coisa para falar de Jesus, de encontros, para termos com Ele, mas como nós não estamos na Quaresma e não demora chegar a Semana Santa, vocês lembram quando no Antigo Testamento eu falei, quando a gente estiver perto da Páscoa, eu vou falar como o Senhor ensinou como deveria a celebração da Páscoa para os israelitas que estavam vindo do Egito, da escravidão. Lembra, o Senhor disse, todo ano celebrarão a Páscoa, celebrarão essa passagem, que eu já falei, vocês já sabem, né? A Páscoa é a passagem da escravidão, do pecado para a vida com Deus. Mas eu vou ter que entrar agora, adiantando, e já aviso a vocês que depois eu volto. Então nós vamos entrar por causa do tempo, porque eu gosto de viver assim, o tempo que estamos na Bíblia. Para vivermos o tempo que estamos na liturgia da igreja, na Quaresma, e logo depois vem Semana Santa, e terminamos a Semana Santa com o quê? Com a Páscoa, que o Senhor ensinou. A maior festa cristã, a Páscoa. Então nós vamos entrar numa fase assim, muito sofrida com Jesus. E nós vamos preparar o nosso coração para reparar. Reparar é sofrer com Ele. Porque Ele veio, eu estou adiantando, porque isso nós chegaríamos devagarinho até lá. Mas eu vou adiantar para que celebremos a Páscoa já sabendo como é. E depois eu retorno para a gente caminhar e depois, quando chegar a época da Páscoa, a gente já sabe. Vamos ver, eu sinto que o Senhor quer isso, para vivermos o momento, vivermos concretamente o momento em que estamos vendo na Sagrada Escritura. E como para Deus não tem tempo, Ele está conosco. Nós vamos entrar em quê? Eu vou ler primeiro, eu falei no encontro passado, eu falei, mas eu esqueci de proclamar na palavra de Deus o pecado contra o Espírito Santo. Tivemos um encontro em que falei do Espírito Santo, então estamos já conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu não li a passagem na palavra de Deus, não proclamei, quando Jesus disse, está em Marcos 3,
20, quando Jesus disse que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então eu vou ler aqui o que Jesus falou, porque eu não proclamei. Embora nós vamos terminar então com o Espírito Santo aqui, porque eu não li, eu só expliquei. O pecado contra o Espírito Santo. Dirigiram-se em seguida à casa. Quem dirigiu? Jesus com os apóstolos, né? Dirigiram-se em seguida à casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebu. Isso eles acusando Jesus. Isso é pecado, está mais claro aqui, que eu esqueci de ler no dia, parece que não deu tempo. O pecado contra o Espírito Santo. Falaram assim, ele está possuído por Beelzebu. Quem é Beelzebu? Lúcifer, Satanás, demônio. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Isso porque as pessoas que eram atacadas pelo demônio, na época acontecia muito, porque não tinha ainda chegado Jesus. Então o demônio, às vezes, por aceitação da pessoa, porque o demônio não pode agir em nós, na nossa vontade, sem aceitarmos. Então, muitas pessoas aceitavam e o demônio tomava até posse do corpo da pessoa. E Jesus fez muita expulsão de demônio e curou muita gente. Então tem isso tudo para a gente ver que é muito importante. Nós voltaremos. Agora eu quero que fique bem claro o pecado contra o Espírito Santo. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Quer dizer, se ele expulsava o demônio de uma pessoa, como é que era o demônio que estava nele? O demônio estava expulsando ele mesmo? Nem assim eles raciocinavam. Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Quer dizer, o demônio, se ele expulsasse ele mesmo, eles desapareceriam, né? E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar a ação dele, né, que ele quer. Mas desaparecerá. Jesus diz isso. Desaparecerá do nosso mundo, né? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Aqui Jesus quer dizer que o demônio não pode fazer nada se a pessoa se defender e não permitir. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias, mas todos os que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito, ele tem um espírito imundo. Imagine falar que o próprio Deus está com espírito imundo.
Então, atribuir, falar essas coisas, achar isso, acusar uma ação de Deus como ação do demônio, não tem perdão. Não tem perdão, porque não tem como estar enganado, porque Jesus não nos deixa enganados. Então aqui eu gostaria de saber se ficou claro o pecado contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra Jesus, contra o Pai, contra o Espírito Santo, né? Agora eu quero ler uma passagem para entrarmos, então, na fase que Jesus, que eu falei, que nós vamos entrar na fase de Jesus, que seria bem para frente. Mas nós já estamos perto da Páscoa, e eu quero que vocês tenham todo o conhecimento. Quem não tem, medita, e tenham mais conhecimento sobre a Páscoa e como Jesus, como começou tudo isso para celebrar a Páscoa. Jesus, nós vemos Jesus geralmente assim, né? Que em toda casa deve ter um Jesus crucificado. Nós já sabemos que Jesus deu a vida assim por nós. Para isso ele veio. E eu queria falar tanto antes, mas está chegando o tempo em que nós vamos vê-lo assim. Depois a gente volta e vê mais todo o bem, toda a cura, tudo que Jesus fez para conhecê-lo mais. Para conhecê-lo, quanto mais lemos e proclamamos a palavra, nós conhecemos Jesus. E conhecendo, a gente o ama, a gente vai abandonando o mundo, sabe, as coisas do mundo que nos oferecem, nós vamos abandonando. Se não der, hoje e no próximo encontro, nós falaremos do suplício de Jesus. O que Jesus veio do céu, Deus conosco, veio fazer para nos salvar, para não deixar que o demônio nos leve para o inferno. Nós vamos começar na fase de eu queria ver tanta coisa linda com Jesus agora, mas nós voltaremos. Mas nós vamos agora entrar no suplício, no tormento, no sofrimento que ninguém jamais sofreu e sofrerá. Jesus, nosso Senhor. Ele disse assim aos discípulos. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém. Tudo que fui será entregue. Deixa eu marcar, porque senão eu pulo. Eis que subimos a Jerusalém. Tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Tudo que os profetas falaram, todas as profecias a respeito do plano de Deus para nossa salvação, a anunciação, Maria Virgem, que ia esperar esse Messias para nos salvar. Mas ele não ia só falar, ele ia ensinar tudo, ele ia atualizar, ele ia aperfeiçoar a lei, ensinar tudo para nós, edificar a sua igreja, instituir os batismos, os sacramentos que precisamos, mostrar para nós os pecados
como nós devemos nos livrar dos pecados, porque senão, mesmo com o martírio dele, nós podemos perder, como muitos nós vamos saber até que se perdeu. Tudo será cumprido, ele falou para os apóstolos. Ele será entregue aos pagãos, ele falando. Se ele estivesse falando, ele falava nele como o Filho do Homem. Ele será entregue aos pagãos, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, batê-lo-ão com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressurgirá. Ao terceiro dia ressuscitará. Prestem bem atenção. Mas eles nada disto compreendiam. Os apóstolos ficaram por entender o que o Senhor estava falando. Vão entregá-lo, vão torturá-lo, vão matá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E nós viveremos um tempo com ele ressuscitado também. Mas aí quando ele ressuscitar, ele não vai ser visto sempre. É a hora que ele vai ficar às vezes visível, às vezes não. Isso nós veremos. Mas eles nada disso compreendiam. E estas palavras eram-lhes um enigma, cujo sentido não podiam entender. Eles não puderam entender, não é possível. Aquele Jesus que curava a multidão, que multiplicava pão, que matava a fome dos famintos, que ajudava, que ressuscitava morto, ele está falando que vai fazer isso, vão fazer isso com ele. Ficaram embasbacados, tristes. Mas eis que aconteceu. E antes de entrarmos exatamente nisso, lembram vocês que no Antigo Testamento, Deus, quando tirou o povo do Egito, falou que tinha que todo ano celebrar a Páscoa. Naquele dia ele falou, quando vocês voltarem aqui ao Monte Horebe, celebrem a Páscoa. Lembra que eu falei como Jesus ensinou como eles deveriam, o povo de Deus, todo ano celebrar a Páscoa. E quando Davi fundou Jerusalém como a pátria, né, do povo de Deus, a Páscoa passou a ser celebrada lá todo ano. Lembra que Jesus, com 12 anos, apareceu Jesus com seus pais, indo a Jerusalém para a celebração da Páscoa? Aí todos iam para a celebração da Páscoa em Jerusalém todo ano. Mas a primeira Páscoa Deus ensinou a Moisés que deveria celebrar a Páscoa quando eles fossem libertos da escravidão do Egito. Eu vou achar aqui como foi que o Deus ensinou. E depois Jesus mudou, ele aperfeiçoou como deveria ser. Mas eu quero que vocês conheçam como foi que Deus ensinou a Moisés como deveriam, quando eles chegassem lá, como eles deveriam celebrar a Páscoa. Quando eles chegaram, Deus, aí era Deus Pai, lembra? Nós estávamos envolvidos com Deus Pai, embora os três eram juntos. Libertação foi quando eles foram libertos
do Egito, porque Deus usou Moisés, né, para ir lá buscá-los. Instituição da Páscoa. Instituição, o próprio Pai ensinou a Moisés. Vocês vão celebrar a Páscoa de agora em diante todos os anos, porque vocês eram escravos e foram libertos. Eu vi o sofrimento de vocês, eu me compadeci e tirei vocês do Egito. E vocês celebrarão a Páscoa, entrarão no meu plano de salvação para todo o gênero humano. Então vamos ver como foi a Páscoa primeira. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esse mês será para vós o primeiro dos meses. Qual é? Seria janeiro, né, para nós. Tê-lo-emos como o primeiro mês do ano. Dizei a todos a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês. Tem que prestar bem atenção que eu só vou ler, tá? Para dar tempo. No 10º dia do mês, deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho. Eu estou em Êxodo 12, porque é Antigo Testamento, né? É quando os judeus já tinham sido libertos. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho. Olha como era toda uma celebração cerimoniosa. As coisas de Deus são sagradas, e tudo que ele falou, devemos ter sempre que for falar em Deus, falar de maneira sagrada. Mas segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. Então, calcular o cordeiro dá para quantas pessoas, né? Se a família está só um casal, ele falou um cordeiro por casa, então tinha que ter um cordeiro por casa. Mas se a família era só 2 pessoas, um cordeiro era muito. Então era para dividir com o vizinho. O animal será sem defeito, macho. São coisas de Deus que nós cremos profundamente, jamais duvidemos e nem tenhamos uma tentação de até zombaria em crer nisso. Deus Pai ensinou. O cordeiro tinha que ser macho, não tinha que ter nenhum defeito. Sabe por quê? Porque ele está representando Jesus. Esse cordeiro aqui, nós vamos chegar lá, que vai ser Jesus. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Não pode ser mais também nem menos. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. Pode ser o cabrito também. E o guardareis até o 14º dia deste mês. No dia 10, cada um prepara esse cordeiro e espera, preparando ele até o dia 14. Até o 14º dia. Então, toda a Assembleia de Israel o imolará num crepúsculo. Olha a hora, a tardinha, né?
Deus fala até a hora. No crepúsculo, toda a assembleia o imolará. Tomarão todo o seu sangue e pô-lo-ão sobre as tuas ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Ele pede para pegar todo o sangue do cordeiro, ou do cabrito, no caso, mas geralmente é o cordeiro, e toda a casa que comeu o cordeiro na Páscoa é marcado as portas dessas casas com o sangue do cordeiro. Quer dizer, o sangue que nós vamos ter é o sangue de Jesus. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. O que é pão sem fermento? Chamado pão ázimo. Pães ázimos sem fermento. E nós vamos ver que a hóstia consagrada é sem fermento. Pão sem fermento. Vamos comparando, porque lá o verdadeiro Cordeiro, nosso Salvador, vai falar como deve ser celebrada. Porque aqui ele não estava, né? E ele fala ainda que é com pães sem fermento e ervas amargas. Tem lá na pátria de Jesus, lá para Israel, para Jerusalém, eles celebram essa Páscoa. Se eu não me engano, eles celebram a Páscoa do Antigo Testamento, o que não está correto, porque a Páscoa é a que Jesus vai nos mostrar. Aqui foi o Pai que falou enquanto não tinha chegado Jesus. Nada comereis dele que seja cru ou cozido. Tem que ser assado. Deus dá detalhes como tinha que ser. Não podia ser cru e nem cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Não pode sobrar nada. Com certeza os ossos, né? Vou ver aqui, me esqueci, se também tem que fazer alguma coisa com os ossos. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-lo-eis. Olha, queimá-lo-eis no fogo. Não tinha que sobrar nada daquele cordeiro. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins. Penitência. Penitência. Confissão para nós. Tereis cingido os rins, arrependido dos seus pecados, preparar para comer esse cordeiro e celebrar a sagrada Páscoa. Vossas sandálias nos pés, o vosso cajado na mão, como pastor, porque está com o cordeiro. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Nesse momento, é a Páscoa do Senhor. É o Senhor passando e libertando. E libertando. Páscoa, libertação. Naquela noite, passareis através do Egito e passarei, Deus falando. Naquela noite que eles estão celebrando a Páscoa, né? Passarei através do Egito
e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito, porque o Egito é cheio de invenção de deuses. Por isso que eles ficaram contaminados e o povo de Deus resolveu fazer um bezerro de ouro. Porque lá no Egito é cheio, e hoje também tem muita coisa lá. Então Deus, quando alguém fala Deus não castiga, ele falou, quem fez isso, eu vou imolar todos os primogênitos, tanto filhos como os animais, contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Aí, quando ele sabe tudo, mas ele quis usar assim, né? Quando ele passava e via uma porta com sangue do cordeiro, ali o primogênito era poupado. Ali tinham celebrado a Páscoa. Vendo o sangue que passarei adiante e não sereis atingidos. Vamos pensar, qual é o sinal que nós devemos ter na nossa casa, na nossa vida, para sermos poupados, talvez, de um castigo tremendo que a humanidade está por receber? Que aqueles que amam Jesus, qual é o sinal? Tenham esse sinal em sua casa. Tenham esse sinal. E o amor a Deus e a Nossa Senhora. Devemos ter o sinal de Deus na nossa casa para sermos poupados. Não significa, porque somos pecadores, sofreremos, mas seremos poupados de muitas coisas, aqueles que celebrarem a Páscoa todo ano como eles celebravam. E não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Então Deus avisou, agora eu vou ferir o Egito, que fez e aprontou, fez do povo de Deus escravo. Moisés fez prodígio para eles acreditarem em Deus, eles não acreditaram. Deus abriu o mar para que os israelitas passassem, eles não acreditaram. Então foi ferido por Deus. Conservareis a memória daquele dia. É para nunca mais os judeus, os egípcios esquecerem, nem os judeus esquecer do bem que Deus fez, que são os israelitas. Agora, os egípcios também era para nunca mais esquecer. Daquele dia, celebrarei-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isto de geração em geração. Olha o que Deus falou. De geração em geração, todo ano a Páscoa será celebrada. Que é para lembrar esse dia. É para lembrar esse dia e nunca mais esquecer. Pois é uma instituição perpétua. O que Deus faz é perpétuo. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Depois da Páscoa, então, acabou. No dia seguinte não tinha mais nada do cordeiro, porque ele falou que se sobrasse era para queimar, não tinha que sobrar nada.
e ficarão comendo pão sem fermento 7 dias. Quando vocês quiserem, a gente não guarda tudo. Vocês leiam Êxodo 12, tá? Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento. Do primeiro dia já, tira fermento. Não tem mais, não deixa fermento aí na casa, não. Fica 7 dias sem fermento na casa. Pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. Olha como Deus pede obediência. Foi o mal do paraíso, né? A desobediência, a curiosidade, o orgulho, a soberba. Então essa desobediência caminha conosco. Quantos desobedecem a Deus? Quantos obedecem a Deus? Mas Deus é vencedor. Olha aqui o que Ele fez. Olha o que Ele fez por nós. De que nós somos capazes por Ele. Agora, para falar sobre todo Ele, para chegar aqui, eu queria falar. Mas não tem. Se eu tiver um tempo, eu hei de contar cada detalhe. Mas eu vou falar um pouco. O tanto que der hoje, depois da próxima vez. O que a experiência desse Deus amor, que só amor, recebeu. Recebeu até dos próprios que ele beneficiou. Vou ler mais um pouquinho só, não vou ler tudo. É longa a Páscoa. Vocês podendo ler em casa, é muito bom ler, tem muito conhecimento. Porque depois tem partida dos israelitas, etc. Aqui, não comereis, então ele fala assim, no primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. É para considerar 7 dias santo, comendo pão sem fermento. Aquele que desobedecer e ficar 7 dias comendo pão com fermento, será cortado de Israel. Lembra da videira verdadeira, se o galho for cortado, e ele não der um jeito, aqui ele nem fala que tem um retorno. Lá na videira verdadeira, porque já estava o nosso amor, já estava o nosso Deus amor conosco, que não tinha mais o que fazer, o que sofrer por nós. A videira, o galho que sai dele, se não voltar, porque com ele nós temos a chance. Ele é tão amor, ele é o próprio amor, que ele nos dá a chance de, arrependendo, o galho retorna à videira. Agora aqui o Senhor fala que se ficar comendo pão com fermento, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º. Ainda fala primeiro, tinha que prestar muito, tinha que ter escrito isso, né? Por isso, foi escrito para que não errassem. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias, não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos, pão sem fermento, tá?
pães ázimos, pães sem fermentos. Deu para ter uma ideia como foi a Páscoa que o Pai, Deus Pai, pediu para Moisés ir lá buscá-los na escravidão do Egito e levá-los à terra prometida, que para nós é a terra, é o céu prometido, se nós fizermos como ele fala. Por isso, todo ano temos a Semana Santa e tem a Páscoa. Termina com a celebração da Páscoa. Vamos ver como é que começou? Então, agora que eu falei, quando a gente estivesse chegando, eu quero ler como Deus falou que era para fazer a Páscoa. Páscoa é passagem, né? É passagem, não esqueça. Deus, Jesus. Agora, no capítulo 26 de Mateus, está escrito assim: paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração dos sacerdotes. Desde que Jesus nasceu, ele é perseguido, não é mesmo? Ele foi perseguido lá em Belém, teve que fugir para o Egito. Ele que passou pelo Egito ganhou uma graça com isso. O Egito tem chance porque teve a presença de Jesus lá. Quando ele nasceu, lembra? Que Nossa Senhora e São José tiveram que ir com ele no colo, fugir de Herodes, porque Herodes queria matá-lo. Eles não desistiram. Até hoje, como Jesus, por isso eu digo, não sabemos do dia de amanhã, desse ano, do ano que vem. Porque não obedecem a Deus amor, que nos criou a sua imagem e semelhança, para a glória dele no céu, porque a felicidade dele é nos ter com ele no céu. Olha o que ele foi capaz. Eu quero falar o máximo, porque eu sei de cor o que fizeram com ele. Nem tudo está aqui, porque é demais para caber aqui, lembra? É demais para caber aqui. E depois a gente voltar ainda no que ficou faltando falar do que ele fazia antes de passar por esse holocausto, por essa paixão. Só que ele prometeu para os apóstolos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Não era ele, é Deus, ele ressuscitava. Mas ele passou pela morte para nos salvar. Por isso, quando nós passamos pela morte, nós podemos ir para ele, porque ele passou por nós. Ele veio para fazer tudo isso. E até passar pela morte, como nenhum de nós vai passar e alguém passou. Se nós pensamos no Holocausto de Hitler, Jesus sofreu tudo aquilo lá e muito mais. Todo o sofrimento do mundo. Jesus sentiu no corpo para dar para nós o céu. Como é que nós vamos ser ingratos? Não, por favor. Fale com os outros que vocês conhecem. Falem com quem vocês conhecem, que ignoram, que são indiferentes a Jesus. Não podemos ser indiferentes a um Deus que veio do céu e sofreu e deu o sangue e o corpo para nós. Por isso nós comemos pão ázimo. Porque é Ele. É Ele, um pão ázimo, que alimenta a humanidade, a geração humana inteira. Onde estão aqueles que não creem nesse Deus, não buscam conhecer?
É a palavra de Deus viva que transforma a nossa vida. E há aqueles que adoram o demônio e querem ficar com ele. E sabe daqueles 12 discípulos que o amavam tanto? Que ele escolheu Pedro para ser o chefe quando ele fundasse a igreja. Nós vamos voltar, né? Porque eu adiantei agora. Teve um que foi o traidor. Dos 12, Judas Iscariotes, que seguiu Jesus 3 anos, vendo tudo que Jesus fazia. Jesus encarregou ele de cuidar das finanças, do dinheiro que era doado para alimentar e ajudar, para eles alimentarem e ajudarem os outros. Era só doação. Lembra que Madalena doou todas as suas joias? Joana de Cusa era outra rica que ajudava Jesus com coisa material para Judas. Ele encarregou Judas, ele sabia de tudo. Ele encarregou Judas, mas ele não expulsou Judas de perto dele. Ele tentou ganhar Judas. Até o fim ele tentou ganhar Judas. Judas, quando Jesus ganhava joias, entregava a ele porque ele sabia onde vender na cidade e trazer o dinheiro para ajudar os necessitados e mesmo para a alimentação deles. Por isso a igreja dele é para viver de doações. Será que ela está assim? Que pena. Tem muita falha. Tem que falar. Somos pecadores. Temos que reconhecer. Somos pecadores. A sua hierarquia que eu vou passar na descrição do vídeo, eu vou passar a hierarquia da igreja. Não pensa só em doações atualmente. Preocupam muito com dinheiro. Jesus nem punha a mão em dinheiro. Não que ele seja contra, como eu falei. É para usar, lembrar sempre de Lázaro, que jeito Lázaro usava toda a sua riqueza. Deixa eu ler um pedacinho da traição de Judas. Judas traiu Jesus. Que tristeza. Ele não só pecou, desobedeceu, não. Ele traiu. Jesus, que foi capaz de tudo e que sabia dele, conhecia, porque Jesus conhecia tudo, ele era Deus, ele é Deus. Da traição de Judas. Mateus 26, 14. Só um textinho, porque se fosse para eu falar era tanta coisa, mas é tanta coisa, gente, que uma semana falando sem parar, eu não falaria dessa fase de Jesus tudo. Que eu conhecia ainda em revelações privadas do próprio Jesus, que falou, às vezes aqui não tem tudo, que a gente não conseguiria ler sem se comover, chorar, sofrer muito. Isso é reparar. Jesus, nesse momento que eu vou ler, essa traição, o Senhor está aqui. Nós queremos reparar. Nós queremos sofrer contigo uma traição. A traição. O que é uma... a gente já tem ideia quando alguém trai a gente, né? Agora é a traição do amor do Deus. Olha como é que está escrito. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, era Judas, o pai dele era Iscariotes, né? Era o sobrenome. Tem 2 Judas apóstolos. Lembra que quando eu falei,
Judas Iscariotes, o traidor, e Judas Tadeu, um outro apóstolo santo. São Judas Tadeu. Todos foram santos, os 11. Judas foi o traidor e eu já digo a vocês, ele está no inferno. Se alguém falar que não tem ninguém no inferno, Judas está no inferno. Porque ninguém cometeu o pecado que ele cometeu, porque ele traiu e matou. Ele matou porque ele entregou. E ainda, mas ele seria perdoado, porque não foi um pecado contra o Espírito Santo. Sabe por que ele não foi perdoado? Porque ele não acreditou que Jesus ia perdoá-lo e teria misericórdia dele. Se eu duvidar da misericórdia de Deus, aí é pecado, né, contra o Espírito Santo. Não era contra Jesus, mas era contra o Espírito Santo. Vou começar novamente, que eu interrompo, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, aqueles que viviam perseguindo Jesus, que por causa da multidão aguardavam um momento de prender Jesus, porque a multidão envolvia Jesus e eles tinham medo de perder o poder. Eles só queriam uma coisa, matar Jesus, desde que ele nasceu. Nós sabemos disso, né? E eles não pararam, não. E vocês já repararam que hoje também eles querem matar Jesus? Como nós vamos agir nessa Semana Santa, nesse final de Quaresma, quando chegarmos ao fim? Como vai ser? Vamos amar a Jesus e reparar. Jesus, desde que 33 anos de existência de perseguição, só amando e curando as pessoas, que depois eu vou falar em tanto amor que ele fez. Olha o que Judas fala. Ele foi ter com os sacerdotes, eram os príncipes dos sacerdotes, eram os fariseus, né? E perguntou-lhes, que quereis dar-me? Olha aí. E isso também continua, né? A gente olha a política. O que ganham para não fazer o povo viver como deve, como merece, né? Que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei. Olha bem, o bem que... E se eu falar para vocês, eu não vou falar agora que não vai dar tempo. Se eu falar para vocês o bem que Jesus fez, eu vou falar na ceia que eu vou encerrar com a ceia, com a última ceia. Hoje a gente começa no próximo encontro com a última ceia, que a gente recorda um pouquinho. Mas vamos ver então terminar muito tristemente com isso que Judas fez. Eu vou começar novamente. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes, que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Aí ele só ficava com Jesus pensando no momento de entregá-lo, que dava certo, porque a multidão, os apóstolos, imagina os apóstolos olhar Judas, o jeito que eles eram com Jesus, eles não sabiam que Judas era isso. Era um falso, um hipócrita, que só andou com Jesus porque Jesus disse que veio como Rei dos Reis, Deus eterno, nosso Salvador. Ele quis uma posição com ele. Por isso que ele foi acompanhado. Quando ele viu que Jesus,
O reino de Jesus não era aqui, o reino de Jesus é no céu conosco. Ele falou, agora eu vou entregá-lo e eu vou ter uma posição boa lá entre os príncipes, os fariseus, os príncipes dos sacerdotes. E desde aquele dia, sabe quanto valia? Sabe por quanto ele entregou Jesus? 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Mas com certeza eles falaram para ele, porque a gente acha impossível, não está escrito aqui. Eu estou pensando. Para ele, a ambição dele era tamanha e ele passou a ter ódio. Ele só tinha ódio de Jesus. Porque Jesus, ele via que Jesus tinha poder e, no entanto, não vivia num palácio, num rei, Ele via como Jesus vivia, passou a odiá-lo, sendo que ele tinha poder. E eu acredito que eles falaram, nós começamos te dando 30 moedas. E depois, se você entregar mesmo, não está escrito aqui não, eu acho que foi assim. Depois que você nos entregá-lo, aí nós vamos ver o que você vai receber. Porque não é possível, o preço de um escravo, ele vendeu o próprio Cristo que ele sabia. E eu ainda vou contar a história dele, haverá tempo. O Senhor é dono do tempo. E ele sabe o quanto eu quero que todo mundo conhecesse Jesus. E amasse Jesus. E não traísse Jesus. E não pecasse contra Jesus. Por 30 moedas o preço de um escravo. Quando ele fez isso, só vou falar isso. Ele poderia ter corrido e depois que ele viu tudo, porque aí depois eu vou falar. Nós vamos parar aqui, porque depois nós vamos recomeçar. Eu vou recomeçar porque é só esse trechinho. Quando ele fala, quando ele entrega, ele promete entregá-lo. Só esperar uma oportunidade que dava para ele entregar. Por exemplo, quando estivesse só os apóstolos, era menos, quando estava com a multidão, ele não podia. Ele queria uma oportunidade para entregá-lo. Agora, Jesus é que permitiu tudo isso. Ele podia jamais fazer isso, porque ele está no inferno, porque ele não pediu. Se ele saísse correndo e pedisse perdão a ele, quando ele estava ainda vivo aqui, Jesus o perdoaria. Dá para acreditar? Jesus o perdoaria. Mas sabe o que ele fez? Ele se desesperou, acabou a minha vida, me mato. Se enforcou, se apodreceu, ninguém virou o dinheiro e as 30 moedas, ele jogou num campo que ficou um campo que nunca produziu nada. As 30 moedas de prata que ele entregou Jesus. Aí nós vamos ver como é que ele entregou Jesus. Mas Jesus, nós vamos começar com a parte linda, é quando Jesus concretiza a promessa da Eucaristia. Quando nós comemos esse corpo que foi dado a nós. Ele perdeu todo o sangue e o corpo ficou deformado de chagas, Por isso que ele falou assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Porque ele ia passar por isso e ele queria deixar algo dele para nós. Então ele falou, é a Eucaristia.
Aí eles me comem e eu fico no coração deles. Mas a gente fala mais em detalhes. Obrigada por todos vocês. Obrigada por terem ouvido. E que a palavra proclamada hoje seja de uma riqueza profunda no coração de cada um de nós. De cada um de nós. Deus continue abençoando. Até quinta próxima.